Era no ano de 2011. Havia um congresso lá em Manaus. Um homem de Deus chamado Gary Oates. Aí esse menino foi para o congresso, onde esse Gary Oates estava. Esse menino, ele tinha escoliose. Desvio na coluna, nas vértebras, no osso, na canela, no dedinho, na cabeça. E esse jovem ele nasceu igual um cedilha, porque ele era adotado. E a mãe dele, ela criou ele, tipo assim, ó, meu filho, eu vou te colocar assim antes, deitado, tá? Só que eu vou te colocar tipo um Czinho assim, para você ficar encolhido, igual um cachorrinho. Esse menino viu algo impressionante dentro do Ministério Internacional da Restauração. Deve ter vídeo aí no Semente de Vida Produções, que é a produtora do MIR. O que ele viu lá, esse jovem? Ele viu um homem de Deus orando, pedindo para Deus mandar chuva. E impressionante, o pessoal ia lá fora do prédio da igreja, não chovia, mas entrava dentro da igreja, tinha uma garoa caindo. Uau! E ele era um cedilha. No segundo dia, o discípulo dele, o Gary Oates, era o dia de ele ministrar. O Gary Oates é o cara que ministra cura no mundo todo. Ele viaja e ora e os anjos vêm. Pá, 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 é uma coisa sobrenatural. Aquele jovem chegou lá, ele estava bem no finalzinho. E aí aquele rapazinho chegou lá, e ele meio ávido, já tinha visto chover, estava vendo tudo chovendo no dia anterior. Ele, rapaz, qual é a loucura de hoje? E ele começou a falar, o Gary Oates e a mulher traduzindo. Essa mulher que traduzindo se chamava Vera Caminha. E o Gary Oates falou bem assim, eu estou vendo anjos passeando sobre a nave da igreja. Existem anjos de 2 metros de altura aqui. E aquele jovem falou, que doidice é essa, cara? E aquele homem falou bem assim, teve um momento lá no final, ele falou, não tenha medo, feche seus olhos. E aquele menino fechou os olhos. E a única coisa que ele pediu, ele falou, do jeito dele, eu acredito que foi mais ou menos assim, Espírito Santo, se isso é verdade, eu quero isso na minha vida. E se isso é verdade, Senhor, cura a minha escoliose, porque eu sinto muita dor. E eu queria ter a coluna reta, ereta, que nem os meus amigos. Eu não quero mais ser motivo de chacota, motivo de bullying. Eu não quero mais ser... Aquele menino só ouviu naquela hora. 1, 2, 3, now! Pá! Aquele menino caiu no chão. E ele sentiu assim nas costas dele, como se tivesse alguém tocando. E o Gary Oates fazia medo, todo mundo ficava com medo. Ele começava a falar bem assim, não vire, não tenha medo, os anjos estão tocando em você. Na hora que aquele menino levanta, no meio da oração aquele menino levanta, o Roger Braga olha para ele e fala bem assim, Tiago, corre no banheiro. O menino era eu. Corre no banheiro. E aí eu saí correndo pro banheiro do Ministério Internacional da Restauração. E eu entrei no banheiro. Quando eu olhei, eu achava que eu era o cara mais lindo do mundo. E coluna ereta, retinha, olhando pra mim, chorando. Naquele dia, naquela hora que eu saí de lá, querido. Aí veio um homem, que todo mundo conhece, Marcelo Matos. E ele falou, rapaz, que doidice é essa? Eu falei, eu tô desentortado, cara. Ele falou, que doidice é essa? Eu cheguei e contei a minha história chorando. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu tinha escoliose. Eu era todo torto. Todo mundo me conhecia. Todo mundo me conhece, querido. Eu não sou um forasteiro, não. Eu era todo torto. Na hora que você disse dos anjos, a coisa que eu pedi, se é verdade, eu quero esse poder na minha vida. E eu quero ser desentortado, eu quero viver um milagre. A única coisa que aquele homem fez, para ele é tão normal isso, que ele nem esboçou reação nenhuma. Ele só fez tocar a mão na minha cabeça. Quando ele tocou na minha cabeça, querido, era o outro dia. Eu ouvi na hora, eu andando na frente do Teatro Amazonas, lá em Manaus. O Espírito Santo acabou de falar para mim que eu vou orar por uma pessoa na frente da C&A. Ela falou, vixe, se tu orar por alguém lá, eu vou sair voando. Eu falei, eu vou ter que orar, o Espírito Santo está falando comigo. Olha a loucura de um dia depois do que havia... Baixa só um pouquinho, por favor. Aí eu lembro que eu cheguei na frente da C&A. Quando eu chego na frente da C&A, tinha um carinha assim, ó, parecido a um Buda. Tinha um gasofilácio, um pacotinho aqui, uma caixinha aqui. E ele tava assim, e ele tinha um chapéuzinho, e tinha tipo um gasofiláciozinho aqui, com um monte de moedinha. E na hora que eu me abaixei, cadê a menina que estava comigo? Ela sumiu.
E eu me abaixei na direção daquele homem. Eu falei bem assim para ele: o senhor crê que o senhor pode ser curado? Aí ele: tu tem dinheiro? Naquela hora eu baixei e falei para o senhor bem assim: senhor, o senhor crê que o senhor pode ser curado disso? Aí na hora um dos policiais que era crente, ele falou bem assim: ele é cego. Ah, querido, ele é cego. Aí eu: e agora, Deus? E agora? E agora? O que eu vou fazer? O cara é cego. E eu me abaixei naquele dia. E eu fiquei bem assim, cara. Igual o Gary Waits, um dia antes. O Gary Waits estava nessa posição. Tocou a mão na minha cabeça. Nessa mesma posição. Nesse mesmo dia, eu cheguei com esse homem que estava aqui, parecendo um Buda. Coloquei os dedinhos assim de criança, menino. Coloquei os 2 dedinhos assim dentro dos olhos dele e falei: Jesus, do jeito que eu não lembro mais, mas era uma oração tão sincera, tão natural naquele dia. Não teve de ficar orando difícil, não. Eu falei: Jesus, toca nesse homem, manifesta a tua glória. E eu ouvi a gente gritando: ih, é o Valdomiro, porque era na época que o Valdomiro tinha estourado no Brasil. E quer roubar o dinheiro, já queriam me bater, já queriam de tudo. Os policiais fizeram cordão em volta do senhor que era mendigo. Fizeram um cordão lá e só estava eu e o mendigo. Cadê a menina? Não tinha ninguém. Nessa hora eu me desliguei de tudo, não via mais ninguém na CIA. Só estava eu e aquele senhor. Coloquei os dedos dentro daqueles olhos e falei: Espírito Santo, toca nele, ministra a cura, ministra nesse homem, toca, que teu nome seja glorificado, que teu nome seja exaltado, que as pessoas possam ver quem és tu, Senhor. Muda a história desse homem. Aí eu senti aquele homem lagrimando. Foi quando eu abri os olhos. Aí eu falei: Senhor, tem quanto dedo aqui? Ele tem 5. Eu: misericórdia. Senhor, no nome de Jesus, ele ainda não está enxergando. Senhor, faz um milagre, ele só está chorando. Faz um milagre, faz um milagre. Mais 5 minutos e eu tirei. E ele chorando. E aí ele falando assim: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. Aquele homem tinha os olhos azulados. Tipo quando você está cego, que fica aquela manchinha branca. Aquele homem já não estava com a mancha branca, estava com as bolinhas pretinhas. E ele estava enxergando e ele chorando, chorando, chorando. Naquela hora aquele homem voltou a enxergar. E eu liguei para o Roger, todo besta. Peguei aquele tijolão, aquele celular tijolão que você tem, que você abre. Você abre assim e bota aqui. Roger, eu orei pelo cego aqui, por um mendigo. Ele voltou a enxergar. Ele falou: Tiago, corre, sai daí, pelo amor de Deus. Porque ele sabia que uma loucura dessa ia dar o que falar. E um monte de gente já queria que eu orasse. Saí correndo. Era o 2º dia do Gary Waits. Fui para casa, fiquei pilhado. Imagina uma loucura dessa acontecendo contigo. Eu fiquei doido naquele dia. Quando foi de noite, eu cheguei na igreja. E naquela hora, a bispa Joyce, que agora é apóstola, falou: Tiago, vai lá para frente. E eu não entendi, cadê o Roger? Eu não achei o Roger. Quando eu ia passando, todo mundo ia olhando. As pessoas da média. Não é aquelas pessoas que viveram no sobrenatural, essas pessoas da média, que só fazem olhar: ixi, aconteceu com ele. Impossível ter acontecido com ele. As pessoas da dúvida, aquelas pessoas que não acreditam em você, que não acreditam na tua mudança, que não acreditam na tua conversão. Eram aqueles que estavam me olhando naquele dia. E aí eu desci, fiquei lá perto dos apóstolos, nem pastor era um menininho. Aí eu estava sentado ali, quando chegou, faltava 15 minutos para acabar o congresso, o pessoal já saindo. O Gary Waits manda chamar em inglês lá, e eu não entendi nada. Eu quero chamar uma criança, o nome dele é Tiago de Souza Pereira. Ele orou por um cego, lá no centro da cidade, e o cego voltou a enxergar. E nisso levantaram e bateram palma, abriram assim a igreja. Naquele dia eu me senti tão honrado. Como eu me senti honrado no dia que eu cheguei aqui em Luiz Correia, que teve comida para mim. Gente, abriram isso aqui, ó, parecendo a abertura do Mar Morto. Pois é, abriram, lá vai eu em direção da igreja, do altar, de novo. Aí eu cheguei lá, aí cheguei bem assim no finalzinho aqui. O Gary Waits falou e a Vera falou assim: ele está pedindo para você subir. Aí eu subi. Aí quem já foi lá no Mi sabe que tem um sofazinho aqui, que é o sofazinho do apóstolo. Aí ele sentou num sofá. E ele pediu para mim sentar do lado, num outro sofá. Ah, querido, a igreja estava assistindo naquele dia. E ele perguntou para si numa entrevista: o que aconteceu? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu orei nervoso. Eu sou nervoso, né, parece? Estava super nervoso naquele dia. Fiquei só nervoso no dia que eu fui conversar com a pastora. E no dia que eu vi ela pela primeira vez, lá em Fortaleza. E aí, enfim, colocou o microfone e falou: como é que foi naquele dia? O que aconteceu
Hoje, no caso era hoje. Eu falei, eu orei disso. E ele falou bem assim, tá vendo aquela fila? Tinha várias filas de pessoas doentes. Tinha umas 500 pessoas. Ele falou, aquela é a tua fila que você vai orar. Porque a unção foi transferida para você. A igreja teve que assistir o que estava acontecendo. Tinha uma criança. Naquele dia, aconteceu diante dos homens, mas no mundo espiritual, eu já era aquele pastor. Meus amigos de caminhada estavam lá no ministério apostólico, eu era o único solteiro e já estavam lá no apostolado e tudo mais. Podia ter frustrado porque era o meu sonho, eu queria voar, não por minha pretensão, mas porque existe promessa. Quem tem promessa, meu irmão, pode cair céus e terra, pode vir tudo, avalanche tudo, vai acontecer.